Olá, iremos falar sobre as leis da termodinâmica. Como podemos ver na imagem, a quantidade de calor que entra é a mesma quantidade de calor que sai. Nesse caso, a quantidade de calor que sai é o trabalho realizado mais a variação da energia interna. A primeira lei da termodinâmica nada mais é que o princípio da conservação de energia, o que torna possível prever o comportamento de um sistema gasoso ao sofrer uma transformação termodinâmica, estudando a entrada de calor, a realização do trabalho e a variação de energia interna dentro e fora de uma mesma vizinhança. Há na primeira lei da termodinâmica 3 tipos de transformações. Há a transformação adiabática, que a quantidade de calor que entra é nula, ou seja, cortamos o calor. Ficando assim a fórmula, menos trabalho é igual à variação de energia interna. Temos também a transformação isotérmica. A variação de energia interna não se altera, ou seja, cortamos a energia interna. Ficando a fórmula, a quantidade de calor que entra é igual à realização do trabalho. Temos também a transformação isométrica, isovolumétrica ou isoclórica, onde a variação do volume é zero, anulando o trabalho. Ou seja, cortamos o trabalho, a quantidade de calor que entra é igual à variação de energia interna. Aqui na tabela, podemos observar que, se recebemos calor e realizamos trabalho, nossa energia interna irá aumentar. Se cedemos calor e recebemos trabalho, a nossa energia interna diminui. Se não trocamos calor e nem realizamos trabalho, não variamos a energia interna. A segunda lei da termodinâmica envolve o funcionamento das máquinas térmicas, ou seja, situações em que o calor é transformado em outras formas de energia. Dentre as duas leis da termodinâmica, a segunda é a que tem maior aplicação na construção de máquinas e utilização na indústria, pois trata diretamente do rendimento das máquinas térmicas. Máquinas térmicas. Define-se máquinas térmicas como sendo toda máquina capaz de converter calor em trabalho. Exemplo, motores de automóveis ou qualquer outros equipamentos que promove transformação de energia térmica. As máquinas térmicas foram os primeiros dispositivos mecânicos a serem utilizados em larga escala na indústria por volta do século XVIII. Na forma mais primitiva, era usado o aquecimento para transformar água em vapor, capaz de movimentar um pistão, que por sua vez movimentava um eixo que tornava a energia mecânica utilizável para as indústrias da época. Aqui temos uma imagem do funcionamento da máquina térmica. A fonte térmica fornece uma quantidade de calor que no dispositivo transforma-se em trabalho, e mais uma quantidade de calor que não é capaz de ser utilizado como trabalho. Aqui nós temos a fórmula, sendo N rendimento, grandeza dimensional, que expressa o percentual de energia térmica que foi convertida em trabalho útil. Trabalho, cuja a unidade no sistema internacional é joule. E Q1, que é o calor recebido da fonte quente, cuja unidade no SI também é joule. O ciclo de Carnot. Até meados do século XIX, acreditava ser possível a construção de uma máquina térmica ideal, que seria capaz de transformar toda a energia fornecida em trabalho, obtendo um rendimento total. Com estudos teóricos, ele concluiu que o máximo rendimento ocorria quando o ciclo era constituído por 2 transformações isotérmicas e 2 adiabáticas. Apesar da máquina de Carnot oferecer o maior rendimento possível de ser atingido entre 2 determinadas temperaturas, é importante ressaltar que esse ciclo é ideal e na prática não consegue atingi-lo. Aí aqui também temos a fórmula do ciclo de Carnot, onde N é o rendimento, grandeza dimensional, que expressa o percentual de energia térmica que foi convertida em trabalho útil. TF é a temperatura absoluta da fonte fria, cuja unidade no sistema internacional é o Kelvin. E TQ é a temperatura absoluta da fonte quente, que também é o Kelvin na unidade do sistema internacional. Os motores a combustão retiram o calor de uma fonte quente, realizam trabalho e perdem calor para uma fonte fria, obedecendo às leis da termodinâmica.
No início dessa etapa, o pistão encontra-se na posição mais elevada possível, por isso o volume interno do cilindro é o menor de todo o ciclo. Ao descer, abre-se a válvula de admissão para que entre ar e vapores de combustível. No momento em que o pistão atinge o limite do seu curso, o volume interno do cilindro tem valor máximo e a válvula de admissão é fechada. Durante toda essa etapa, a temperatura está próxima à do ambiente e a pressão é constante igual à da atmosfera. Com as válvulas, no segundo tempo, que chama compressão, com as válvulas de admissão e exaustão fechadas, o êmbolo sobe rapidamente, comprimindo adiabaticamente a mistura de ar e vapores de combustível. Nessa etapa, há aumento de pressão e aquecimento adiabático. No terceiro tempo, que é a explosão e expansão, o terceiro estágio começa com a liberação de uma fagulha produzida pela vela de ignição. Os gases presentes no cilindro são inflamáveis, portanto ocorre uma forte explosão. Como não há tempo de o pistão se mover, haverá um grande aumento da pressão e da temperatura, mas o volume permanecerá constante. Em seguida, o gás queimado expande-se rapidamente e o êmbolo é empurrado até que o cilindro atinge o volume máximo, realizando o trabalho que provoca o movimento do veículo. Como consequência da expansão adiabática, a temperatura e a pressão interna diminuem. No quarto tempo, que é a exaustão, a válvula de escape se abre, como o gás está sob pressão maior que a da atmosfera, parte dele sai rapidamente do cilindro, e a pressão interna diminui até um valor igual ao da atmosfera. Em seguida, o pistão empurra o que sobrou da massa gasosa queimada, esvaziando o cilindro, e a válvula de escape se fecha para que o novo ciclo seja iniciado.